A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que a alma do Senhor abomina? Esse é o tema, a pergunta-tema da nossa reflexão dessa noite. Que bom ter você aqui conosco. Espero que você esteja bem. Hoje, na nossa reflexão bíblica, o nosso texto base se encontra em Provérbios, capítulo de número 6, do verso 16 ao verso 19. Provérbios 6, Livro da Sabedoria, Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19, que diz: 6 coisas o Senhor Deus odeia e uma sétima sua alma detesta ou abomina: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti neste momento, agradecer ao Senhor pela Sua palavra, agradecer ao Senhor pela Sua fidelidade. Deus, a minha oração é para que o poder do Teu Espírito Santo venha trazer acalento, venha trazer paz e tranquilidade sobre a vida daquele que me escuta nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde. Que o poder do Teu Espírito venha sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não reclamar e não falar mal dos outros nos dias de hoje é um testemunho poderoso. Não reclamar e não falar mal dos outros já é um testemunho suficiente. Vivemos em um mundo que as pessoas vivem reclamando e semeando intrigas por onde elas passam. E nós, como cristãos, precisamos ser diferentes. É óbvio que Deus ele odeia o pecado, mas aqui o autor de Provérbios, que nós cremos que seja Salomão, aqui ele nos diz que algo neste texto, existe algo que a alma de Deus, a alma do Senhor abomina, a alma do Senhor detesta. Ele é enfático para isso. Ele chama a nossa atenção para isso. E aí ele diz que a alma do Senhor detesta, a alma do Senhor abomina, aquele ou aquela que semeia discórdia entre os irmãos. Semear discórdia é semear qualquer coisa que cause divisão, intrigas, falatórios na casa de Deus. Ouça, o desejo de Deus é que os irmãos vivam em união. Esse é o desejo de Deus. Jesus, em João capítulo 17, verso 20 a 22, ele ora para que nós, igreja, hoje, irmãos, sejamos um, para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus e para que o mundo creia em Deus. O desejo de Deus é para que nós, como igreja, vivamos em unidade. Por isso, a alma do Senhor abomina aquele ou aquela que semeia intrigas entre os irmãos na comunidade de fé, na igreja. Você conhece alguém que semeia intrigas entre os irmãos? Você conhece alguém que faz fofoca, fala mal dos outros, se diz crente, mas não consegue segurar a língua? Fala pelos cotovelos? Você conhece alguém assim? Você é assim? Você tem essa dificuldade? Irmãos e irmãs, talvez muitos de nós tenhamos essas dificuldades. Tenhamos essa e outras dificuldades, mas hoje nós estamos falando em específico sobre essa. Sobre a dificuldade de não conseguir frear a nossa língua e acabamos causando intrigas dentro da igreja, dentro da comunidade de fé, entre os irmãos. Talvez você seja assim, talvez algum de nós seja assim. Talvez você que me escuta seja assim. No povo de Deus isso não pode acontecer. Se Deus ele odeia isso e se nós amamos a Deus, isso não deve fazer parte da nossa vida. Intrigas e fofocas não contribuem para nada dentro da comunidade. Pelo contrário, ela destrói famílias. Intrigas e fofocas destroem relacionamentos. Intrigas e fofocas destroem igrejas inteiras. E por isso, Deus abomina. Precisamos vigiar, irmãos e irmãs. Davi ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, um rei levantado por Deus, ungido por Deus. Orou da seguinte forma no Salmo 141, verso 3 e 4. Olha o que Davi ora.
Põe guarda a minha boca, ó Senhor. Vigia-me a porta dos meus lábios e não permita que o meu coração se incline para o mal. Se Davi disse isso, sendo rei ungido por Deus, levantado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, que diria nós? Não devemos vigiar e orar a Deus, pedindo que Ele guarde a nossa língua, para que não venhamos pecar contra o Senhor? Irmãos e irmãs, por favor, me ouça. Não seja soberbo, não seja soberba. Precisamos vigiar. Não importa quanto tempo de igreja temos, precisamos vigiar. Aquele que está de pé, vigie, cuide para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. O quanto falar, brincar com palavras muitas vezes ferem outras pessoas. Quantas vezes essas coisas são maléficas para a vida da igreja de Cristo. E Deus abomina, Deus abomina, Deus abomina, Deus abomina isso. Deus abomina intrigas, Deus abomina essas coisas. Precisamos orar para que Deus tire de nós, e se necessário, tire de nosso meio, do meio da igreja, esse tipo de mal, que destrói e afasta os crentes e os não crentes da presença do Senhor. Essas coisas afastam. E quando isso está dentro da igreja, quando essas pessoas estão dentro da igreja, ao invés da igreja aproximar as pessoas de Cristo, elas afastam as pessoas de Deus. Elas vêm denegrir o nome de Deus. E as pessoas acham que a igreja, a verdadeira igreja, é uma grande fachada. Porque se na igreja, onde haveria de haver amor, cuidado, perdão, misericórdia, há intrigas, fofocas, disse-me disse, então o mundo perdeu a esperança. Porque nós somos a igreja que anuncia a esperança do mundo, que chama-se Jesus Cristo. E as nossas ações precisam refletir essa esperança. E essa esperança precisa atrair pessoas juntamente com o nosso testemunho e comportamento. Pessoas que muitas vezes na igreja existem pessoas, infelizmente, que usam oportunidades de pregar, oportunidades de orar, oportunidades de falar algo no culto público para envergonhar a igreja, envergonhar o nome de Deus. Misericórdia! Deus abomina isso. Ao pregar, irmãos e irmãs, nós precisamos pregar a palavra de Deus e não o que nós achamos. O que nós achamos diante da pregação da palavra, diante do poder do evangelho, irmão, com todo respeito, pouco importa. O que eu acho, pouco importa diante do que a Bíblia me orienta. Se eu sou cristão, se eu amo ao Senhor, eu preciso ouvir a palavra de Deus e não a minha opinião. A nossa língua, irmãos e irmãs, precisa ser instrumento de bênção. Use a sua boca para ser instrumento de bênção e não de maldição. Nós precisamos anunciar as grandezas de Deus com os nossos lábios e não falar mal dos irmãos. Se existem problemas na igreja, meus queridos e minhas queridas, precisamos procurar a nossa liderança, a liderança de ministério, liderança de célula, pedimos auxílio à nossa liderança, a liderança da igreja, auxílio ao pastor. Nós precisamos pedir ajuda. Se você não consegue controlar esse ímpeto dentro de você, você precisa pedir ajuda. Porque a nossa língua, irmãos e irmãs, não é para espalhar o caos, mas é para professar e declarar o amor, a graça e o favor do Senhor. É para declarar a verdade do Evangelho de Jesus. Aleluia! Nós às vezes perdemos muito tempo propagando discórdias e contendas dos outros, ao invés de anunciarmos o amor de Jesus. Mas pastor, fulano está errado as pessoas erram, por isso procure seu líder de ministério, seu líder de célula, procure o pastor, que biblicamente eles têm a incumbência de criar pontes para a resolução da situação, mas nós não podemos trocar a oportunidade de testemunhar o amor, o perdão, o zelo e o cuidado que o Senhor tem por nós, por discórdias e falatórios em nosso meio, pois intrigas e fofocas entristecem poderosamente a alma do Senhor e o Senhor as abomina. O Senhor abomina essas coisas. O mundo, irmãos e irmãs, já tem muita intriga e discórdia. Já tem o suficiente. A igreja
Por outro lado, precisa ser um lugar diferente, um lugar de amor, um lugar de correção, um lugar de perdão, misericórdia e demonstração da graça de Deus sobre o mundo. A falta de união, preste muita atenção nessa frase, a falta de união, de unidade, de amor e perdão na comunidade de fé, mas a fofoca, a discórdia e a intriga impedem com que pessoas se acheguem a Deus através de nós. Às vezes nós nos tornamos pedra de tropeço, ao invés de nos tornarmos instrumentos que propagam e anunciam e apontam a salvação para o mundo, a solução para o mundo que chama-se Jesus Cristo. É isso que precisamos anunciar. Às vezes os nossos lábios causam intrigas, causam tristeza, professam só coisas que não prestam, ao invés de professar a palavra, o amor, a graça, o favor do Senhor, o cuidado do Senhor, testemunhar a grandeza de Deus, testemunhar a soberania de Deus, testemunhar a salvação que há em Deus por meio de Cristo Jesus através da fé. Meu querido e minha querida, às vezes nós como igreja perdemos muito tempo. Não perca tempo semeando discórdia entre os irmãos. Não perca tempo com discussões que não vão levar a nada. Pelo contrário, só vão destruir. Mas se preocupe, em primeiro lugar, em anunciar o amor de Deus ao povo que ainda não o conhece. E se lembre o que eu disse lá no início. Não reclamar e não falar mal do outro já é o início de um testemunho poderoso. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração e vamos orar juntos para que eu e você não sejamos instrumentos ou pedra de tropeço na vida das pessoas, mas sejamos instrumentos de bênção que declaram com os nossos lábios a grandeza de Deus e declaramos, sim, o amor, a graça e a misericórdia de Deus que está sobre nós, igreja, e que as pessoas podem encontrar na nossa comunidade de fé. Amém? Senhor Jesus, neste dia, Pai, neste momento eu quero colocar diante de Ti, Deus, a minha vida, a vida do meu irmão e da minha irmã, Deus que me ouve, Deus, nesse momento, Pai amado, em nome de Jesus, orar ao Senhor, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, orar ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia, orar ao Senhor para que em nome de Jesus, Pai amado, o Senhor, Pai amado, venha tirar do nosso meio toda raiz maléfica, toda raiz, Pai amado, que entristece o teu coração, toda discórdia, toda intriga, Pai amado, todo disse-me-disse, Pai, em nome de Jesus, que nós, dentro de nós, o nosso coração, o nosso ser, nossos lábios, nossa língua possa ser guiado pelo poder do teu Espírito e ao invés, Deus, de propagar coisas que não glorificam ao Senhor, propagarmos intrigas, propagarmos más notícias, venhamos propagar o teu evangelho, venhamos propagar as boas novas de salvação do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, que as nossas ações e atitudes como igreja, o nosso cuidado com o outro, o nosso amor entre os irmãos, Pai amado, seja testemunho da graça e do favor do Senhor. Não, que não seja mau testemunho a conduta das nossas vidas. Pai amado, que possamos propagar com os nossos lábios, com a nossa língua e com as nossas atitudes o reino, o amor, a graça, o perdão, a misericórdia e a bondade do Senhor e a salvação que há em Cristo Jesus. Pai, transforma-nos, Pai. Assim como Davi orou, nós também oramos. Se for necessário, coloca guardas na porta dos nossos lábios, para que a gente não peque contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, 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 meu irmão e minha irmã. Que nós possamos continuar em oração uns pelos outros. E você que faz parte da Igreja Metodista em Sevilha, da Igreja Metodista em Veneza, nesses próximos 15 dias, de acordo com o decreto estadual e também municipal, nossas programações serão 100% online. Então, participe na sua casa. Ah, pastor, mas online é muito ruim. Não é o ideal, obviamente não é. Mas nesse tempo é a melhor opção que nós temos e precisamos cultuar. Então, 15 minutos antes das 18 horas, que é o horário de transmissão do culto,
5h45, já comece a se organizar, a preparar o seu coração, tenha um momento de oração para que o culto seja poderoso. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e vamos enfrentar esse tempo juntos e vencer juntos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.